Gênese no Lar, Evangelho das Manhãs, direto para o seu coração. Agradecemos, Senhor da vida, pela divina oportunidade da reencarnação, da família, o lar que nos oferece os recursos, o trabalho, o estudo, a oportunidade do intercâmbio, a mediunidade que nos aproxima dos bons espíritos, e estes a representarem o teu divino amor, nos auxiliando, nos sustentando, motivando, sempre para o bom combate. Agradecemos, Senhor, os conselhos, a voz consoladora, Jesus conosco. Conforme encontramos uma página belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim. E nos encontramos, Senhor, na posição de necessitados que nos colocamos de joelhos diante de Ti. Orienta-nos, suplicamos. O encontro de hoje, tema: Teu lugar. Vamos dar prosseguimento à sequência disponibilizada por Kardec no estudo do capítulo 17, Predições do Evangelho, do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos prosseguir com o tópico Perseguição dos Apóstolos, que é o item 12, que na verdade é uma descrição encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 16 a 19. Ouçamos. Aspas. Jesus dialogando com os seus discípulos. Sereis traídos e entregues aos magistrados pelos vossos pais e vossas mães, pelos vossos irmãos, pelos vossos parentes, pelos vossos amigos, e se fará morrer vários entre vós. E sereis odiados por todo mundo por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um cabelo de vossa cabeça. É por vossa paciência que possuireis vossas almas. Tem sido desafiador voltarmos os olhos para a história nesse momento tão importante da marcha ascensional dos povos. A passagem de Jesus entre nós, sua morte, paixão, em sequência, o que aconteceu com os cristãos, seus seguidores, a mensagem, até reverberar nesse momento histórico que nos encontramos em pleno século XXI. O que são 2000 anos? O Espírito Emmanuel diz que pode ser 2 minutos, quem sabe, a definir que o Espírito vibra em faixas fora do tempo. E quando no tempo, no espaço, nós vamos nos adaptando ao desafio apresentado pela vida, mas costumamos estar ainda vinculados às faixas de 2, 5, 10 mil anos passados. Da mesma forma que tentamos vislumbrar o grande futuro. O que é o mais importante? Alguém pode indagar. O presente, o passado ou o futuro? A resposta fica muito tranquila com o Espiritismo. O presente. A própria palavra indica que é uma dádiva. Porque agora
Nós temos a oportunidade de construir o futuro a partir das experiências do passado. Então essa conexão, ela é permanente, tanto o futuro quanto o passado, mas a responsabilidade está agora. Foi o que Jesus quis dizer para os discípulos. Ele estava os preparando, uma vez que ele sabia exatamente qual era o tamanho do projeto e suas etapas. E os discípulos, do lado dele, por mais que ele estivesse explicando, havia uma dificuldade de entendimento. O papel do professor é ir revelando com paciência, levando o aluno para que ele se posicione no quadro negro, os testemunhos, as provas, a oportunidade de se manifestar, para que daqui a pouco surja uma novidade. A matéria escolar continua no seu desenvolvimento. Mas a mensagem é muito dura, porque ela dialoga com o conhecimento de si mesmo, que é preponderante, é importante, para que a gente possa entender o tamanho do projeto e a posição que ocupamos. Teu lugar é o tema nosso. Então, quando Jesus fala sobre traição, olha, veja que fala direta, que pode ser doída se o indivíduo não está preparado emocionalmente. Sereis traídos, palavra forte. A traição, ela vai sugerir aquela decepção profunda, né? O indivíduo abre o coração e é traído amanhã. Isso não é muito simples. E não só traídos, sereis entregues aos magistrados, ou seja, pelos julgadores do mundo. Mas complica mais ainda, porque sereis entregues pelos vossos pais e vossas mães. Opa! Jesus está falando que a traição ia acontecer dentro de casa. Pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos. Observe que os amigos ele coloca por último. Porque pode ser que a gente tenha amigos que são muito mais amigos do que pais, mães, filhos, cônjuges tutelados. E em Espiritismo nós dialogamos tranquilamente sobre o assunto, no que remonta ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da parentela corporal e a espiritual. Vale estudar o tema. Então os amigos podem não estar na sua casa. Mas então imagine, você ser entregue pelas pessoas mais queridas, mais próximas. Não é complicado? As trevas muitas vezes operam assim, criando os dissabores naqueles pontos mais vulneráveis da gente. Me ocorre um fato histórico dentro dos regimes totalitários que ficaram ceifando milhões de vidas, principalmente no século XX, mas nós passeando pelo Partido Nacional Alemão, uma das táticas utilizadas na época era promover o esfacelamento da família. E o que acontecia? Os filhos robotizados na escola eram induzidos a delatar os próprios familiares que não estivessem em acordo com o pensamento nazista do partido. Então isso foi uma coisa que trouxe muito sangue na época, na década de 30, principalmente do século passado. Ou seja, dentro dos núcleos encontramos situações adversas, seríssimas. Eu fui num extremo exatamente para a gente poder refletir no que vem a ser a invasão de privacidade, que pode causar uma ruptura, uma dor muito maior do que num ambiente social que, de repente, você pode passar ao largo.
uma relação entre amigos que de repente é suspensa, aonde faz chegar até na conclusão de que a amizade não havia, e sim uma relação superficial. Agora, uma decepção com a esposa, com o filho, com o pai, quando o ambiente é pautado nos sentimentos mais puros, não é simples de lidar. Então, o discurso ele é muito incisivo. Mas quando nós trabalhamos o Evangelho sobre o ponto de vista do encaminhamento do aprendiz para uma trajetória em busca da perfeição, nós vamos compreender que recebemos a lição, depois somos chamados para responder, para colocar em prática. Senão, não será possível a graduação para uma nova etapa, para um novo aprendizado. E todo final de ciclo, na hora do teste, é um momento em que os desafios costumam se avolumar, porque vai caracterizar uma alteração dentro dessa análise do que vem a ser promoção. Então, para Jesus, que estava bem pertinho do Calvário, nós não podemos entrar no mérito de como ele se encontrava, sob o ponto de vista de lidar com o que estava por vir. Pela sua condição de um espírito puro, nós podemos subentender que ele mantinha-se ereto, firme, focado no ideal e sereno intimamente, porque ele sabia o lugar que ele ocupava dentro daquele cenário. Nós podemos estar aprendendo, trazendo para a nossa condição ainda tão carente, infantilizada, nós já temos informações que estamos reencarnados para evoluir. Mas nós temos algumas questões que precisam ser resolvidas. E elas não são numa encarnação. Por exemplo, conhecer a si mesmo, para poder dominar a si mesmo. Esse é um princípio da filosofia clássica, das tradições mais antigas. Observem que Santo Agostinho, com o advento do Espiritismo no século XIX, ele, nas suas últimas observações, ele coloca como uma meta importante para todos nós, diariamente mergulhar dentro para se conhecer. E como é que você pode fazer? Ele cita uma encarnação anterior que ele, todas as noites, listava o que ele fazia. E ele dá essa dica. Então lista as coisas boas que você fez, mas não feche os olhos principalmente para o que você deixou de fazer ou o que você fez brigando consigo mesmo, cometendo erros. Não os erros naturais de tentar e dar errado. Eu me refiro ao erro que a consciência dá o toque e mesmo assim você insiste. E o que é mais importante, fazendo análise, nós vamos ter a oportunidade de conhecer exatamente as nossas tendências, observar as possibilidades que foram aproveitadas ou não. E fazendo uma ressignificação, nós vamos nos candidatar para o próximo dia. Então, sob o ponto de vista filosófico espírita, que a gente faça análise, mas não só análise, que você planeje o próximo dia, porque senão você vai ficar só passando a luneta do que ficou lá atrás. Não. Analise todas as noites o que fizestes, o que deixaste de fazer, e depois você fecha esse parágrafo, abre um outro dizendo, e amanhã, o que me compete? E quando for no dia seguinte, você passa os olhos de volta no diário e veja se você conseguiu ter um ato de generosidade no dia que se passou. Se for possível, já é um passo importante. Seja generoso. Seja bondoso.
seja justo. Procure, para isso, ter claro o que você entende como justiça. Interessante porque o texto vai falar sobre entregar a magistrados. Nenhum magistrado no mundo representa com pureza a divina lei. Ele fala sobre a lei que ele interpreta, que é lei humana. A lei divina é ampla. Ela abarca todos os planos, todos os ângulos. E a lei divina que nos importa é a da consciência. Então estejamos com humildade, com sensibilidade, o tempo todo procurando avaliar essa lei divina que está dentro de você. E o diálogo não é exigente, ele é amoroso. Foi Jesus quem dissera: ore, peça a Deus que ele vai te responder, para que adquiramos o quê? Serenidade diante dos fatores do caminho. Meus amigos, esse versículo ele pode ter infinitas possibilidades de interpretação. O tempo não permite que eu aprofunde, mas vale só uma dica, porque fica, inclusive, bem mais ajustado à busca da transcendência que necessitamos quando avaliarmos o seguinte: que nós somos traídos por nós mesmos. As decepções, elas são responsabilidade nossa. Quer um exemplo? Você não pode colocar a sua felicidade na mão de ninguém. Começa por aí. E muito menos a sua infelicidade. Porque isso é estado de alma. As pessoas são irmãs caminhando conosco. A ignorância é que nos afasta do que a consciência indica. Então nós precisamos estar atentos, buscar conhecimento e elementos para estarmos mais conectados. Lembrando que quem caminha conosco é tão imperfeito quanto nós mesmos, sujeitos a erros. Então, quando alguém errar para contigo, que soar como traição, lembra-te, ninguém trai a ninguém a não ser a si mesmo. Pode acontecer. Eu costumo, na minha convivência, a gente vai estar aprendendo o tempo todo. Então tem corações que estão conosco há décadas, que a gente está tendo a oportunidade de conhecer também. Conhecer superficialmente, mas observar as tendências, o comportamento. Então, naturalmente, a sabedoria vai te dando algumas dicas a quem você deve ou não agir assim ou de uma outra maneira. É como se a gente estivesse negociando com a sabedoria o tempo todo. Porque você não pode acender uma luz para cegar. Então tem determinados assuntos que você não pode dialogar com qualquer pessoa. Existem outros temas que não podem ser compartilhados por outras razões estratégicas. Isso não significa que você gosta mais ou gosta menos de alguém. Que a pessoa possa ou não ser digna de confiança. É só uma questão de estratégia. Eu costumo dizer, longe da minha mulher, porque se ela me ouvir, ela troca a fechadura aqui de casa, que muitos temas eu não converso com ela. Significa que não há cumplicidade? Pelo contrário, não existe uma pessoa que eu tenho mais cumplicidade do que a minha esposa na Terra. Nem meus filhos. Agora, tem assuntos que a gente percebe que a pessoa ainda ela está vibrando em outra faixa. Não significa que ela não tenha competência, compreensão. Ela está vibrando em outros painéis. Então você tem que respeitar. Você tem que trabalhar os temas de acordo com o que a vida sugere. Mas, por fim, nós preferimos trabalhar o Evangelho à luz da evolução, porque a nossa escola aqui de Belo Horizonte, que me faz recordar dos professores queridos que estão no mundo espiritual hoje nos inspirando, como o Honório Abreu,
trabalhar, por exemplo, irmão, pai, mãe, amigo, inimigo, magistrados, fariseus, aspectos da nossa intimidade, eles não estão lá fora. O que você vê lá fora está aqui dentro. Então, dentro de você tem mãe, tem pai, tem filho. Dentro de você tem maturidade, tem infantilidade. Dentro de você tem o inimigo que dialoga então com a imperfeição. Dentro de você, você possui amigos que são virtudes. Virtude é amiga. Virtude é conselheira. Jesus está dentro de você, como Pilatos está dentro de você, Caifás está dentro de você, Judas está dentro de você, Maria Santíssima está dentro de você. É espetacular a doutrina espírita e por isso repetimos Jesus, o Espírito de verdade, falando para a gente: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. O médico. Por que que Jesus agora, com o Espiritismo, se autoproclama médico? Nos tempos dele ele não o fez. Lá atrás ele se autoproclamou mestre. Ah, mas porque não tinha a palavra médico? Não entra nessa senda. Porque primeiro tem que ter o mestre, para que o discípulo faça. Agora, em fazendo, a gente corta o dedo, surge a misericórdia, que vai atender para auxiliar ali, estancar o sangue, a remediar, a curar feridas. Esse é o papel da providência divina, do anjo guardião. Anjo é mensageiro, pessoal, porque senão a turma vai continuar cultivando anjinho de prata, ouro, com asinhas dentro de casa. O anjo é mensageiro, que traz remédio, mas ao mesmo tempo diz assim: levanta-te, levanta-te, porque chegou o momento da mudança. Então, enfim, Jesus está falando para os discípulos e para nós que é necessário compreendermos a tarefa e o lugar que ocupamos, porque sabendo exatamente onde nos encontramos, nós teremos mais condições de planejar o que devemos fazer. Emmanuel fala numa mensagem muito bonita, como sempre. Emmanuel é um professor amigo. Ele vem nos socorrer mais uma vez numa página que vai nos ajudar a entender um pouquinho essa questão do teu lugar. E antes de fazer a leitura, eu vou chamar atenção para que você comigo fique bastante vigilante. Porque muitas vezes a gente quer ocupar o lugar do outro. Aí é que mora o erro. Nós temos que descobrir qual é o nosso lugar para ocupar. Ocupar no sentido de dar ocupação, de ser eficiente, de agir conforme esse lugar propõe. Porque se a gente fizer a nossa parte, o céu ajuda. Tudo conspira a favor. Agora, quando você quer ocupar o lugar do outro, sabe aquela história que a gente fala em Minas? E um amigo espiritual me citou esse provérbio aqui, e eu vou dizer para ele, isso é muito antigo, viu? Ele está falando aqui comigo, um cão danado, todos a ele? Pois bem, então entendamos como é complexo esse tema. Farei a leitura pedindo vênia para que você me acompanhe com o coração e não com o intelecto apenas. Teu lugar. Página psicografada por Francisco Cândido Xavier, que endereçamos o nosso carinho de sempre. Surgem lances obscuros na existência, nos quais aflições dispensáveis nos visitam o espírito no pressuposto de que nos achamos fora do plano que nos é próprio. Olha que interessante. Aflições
dispensáveis. Então quer dizer que existem aflições que poderiam ser dispensáveis. É isso aí. Não entendi de cara. Tá, mas eu estou insistindo, porque pode ser que alguém não tenha compreendido que existem aflições que são dispensáveis. Continuando. Quiséramos impensadamente exercer a função de outrem e, ao mesmo tempo, solicitar que outrem se encarregue da nossa. Meu Deus, Emmanuel, eu acho que é por isso que eu vim participar do Gênesis no Lar nessa manhã. Porque eu estou querendo que ela faça por mim. Aí o outro vai dizer, e eu acho que eu estou assumindo uma coisa que não é minha. Então calma, respira fundo, beba água. Vamos beber essa lição da paz. Porque Emmanuel vai dizer que isso seria tumultuar a ordem divina. Verdade. Não ignoramos que os Espíritos do Senhor nos conhecem de sobra aptidões e recursos. Qual ocorre aos engenheiros responsáveis por edificação determinada, que não instalariam um cimento em lugar do vidro. Os organizadores da vida não nos designariam posição estranha às nossas possibilidades de rendimento maior na construção do reino de Deus. Que beleza! Então a posição que devemos ocupar é a que vai possibilitar rendimento maior. Se você for ocupar outra posição, o rendimento será menor. Deu aí? Mas qual é a posição? E amigo, isso aí costuma mudar toda hora, dependendo da sua condição e do foco. Porque tem muita gente que muda de posição porque perde o foco. Mas outros mudam muito de posição, sabe por quê? Porque tem uma capacidade de gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo. Então ele faz aqui, daqui a pouco a providência chama ali, daqui a pouco é aquele médico que está num CTI com N pacientes e cada hora ele tem que se ajustar para um procedimento adequado àquele coração necessitado. A rigor, porém, urge reconhecer que nos achamos agora precisamente no ponto e no posto em que nos é possível produzir mais e melhor. A certeza disso nos fortalece a noção de responsabilidade. Porquanto, cientes de que a eterna sabedoria nos permitiu desempenhar os encargos pelos quais respondemos perante os outros, podemos centralizar a atenção e força onde estivermos, para doar o máximo de nós mesmos na máquina social de que somos peças. Ele vai concluir dizendo: quando te ocorra o pensamento de que deverias ocupar outro ângulo no campo da atividade terrestre, serena o coração, continua fiel aos deveres que as circunstâncias te preceituem, reconhecendo que, em cada dia, estamos na posição em que a bondade de Deus conta conosco para o bem geral. Desse modo, para que as tuas horas se enriqueçam de paz e eficiência no setor de ação que te cabe na obra do Senhor, se trazes a consciência tranquila no desempenho das próprias obrigações, é forçoso te capacites de que és hoje
o que és e te vês com quem te vês, no quadro em que te movimentas e na apresentação com que te singularizas. Por quê? É justamente como és, com quem estás, no lugar em que te situas e claramente como te encontras, que o Senhor necessita de ti. Emmanuel. Um coração em frangalhos nos procurou para pedir consolo. Uma mãe que se despediu de um filho vitimado pelo Covid. Todas as vezes que isso acontece, naturalmente nos recordamos das referências. E no meu caso, eu elegi uma referência para esse assunto. Francisco Cândido Xavier, que passou uma vida como um amigo que consolou muitas vidas, muitos corações. Encarnados e desencarnados, sempre Chico esteve ao lado de quem o procurava em lágrimas. E um diferencial: o Chico chorava junto, não no desespero, mas se colocando na posição do outro, no que hoje a gente chama de empatia. A solidariedade em movimento nos planos do mais profundo sentimento. Imaginando Chico com sua história, uma vez que tivemos a oportunidade de registrar muitas, depois de estudar tantos anos, nós vamos percebendo que a vida do Chico e suas dores, na verdade, forjaram sua alma dentro das necessidades naturais que ele trouxe, evolutivas, mas ao mesmo tempo trouxeram experiências no âmbito familiar, junto com seus amigos, para que a sua tarefa, sob o ponto de vista do Evangelho, do Espiritismo, na dinâmica da replicação, da comunicação, do compartilhamento, Chico pudesse reviver as suas dores junto com as dores daqueles que apresentavam as suas, porque cada um está no seu lugar. Então Chico dizia que na Terra existe um amor que mais dialoga com o amor de Deus. É o amor de mãe. Então, como dialogar com uma mãe que perde um filho, a não ser sentando com ela e chorando junto, mas ao mesmo tempo dizendo: seu filho não morreu. Então você vai lidar com um coração dizendo que o filho está apenas afastado, porque ele foi fazer uma viagem e depois ele retorna. Intelectualmente é muito simples. Dá uma ideia até que você coisifica o fenômeno para dar uma explicação teórica e com isso convencer alguém. Não funciona. Não funciona. Me recordei dessa história e eu vi no mundo espiritual o filho muito bem. O filho cumpriu a tarefa, tinha que desencarnar, estava no projeto bem antes do que a maioria, uma vez dos seus desafios de uma vida pregressa, e que esse fenômeno da pandemia, na verdade, no caso dele, não estou generalizando, no caso dele foi só um envolvimento que favoreceu um processo que foi menos doloroso, porque ele teve a Covid, com 10 dias desencarnou. Ele poderia ter passado por um processo mais doloroso à frente. Então, para o mundo espiritual, o que para nós é uma tragédia
sempre é uma solução de continuidade. Mas vem a pergunta: e a mãe? Eu disse para ela, no momento de desespero: o mundo não me cabe mais. Aí eu perguntei: se você fosse uma filha, como soaria nos seus ouvidos escutar de uma mãe: esse mundo não me cabe mais? Na verdade, a sua dor é referente a um filho, mas você tem outros filhos. Mamãe, eu já fui seu filho. Vamos pensar assim. Então eu preciso da minha mãe aqui na terra. Então, na condição de filho, eu vou te pedir: fique comigo, que eu preciso da senhora. E vou pedir mais: eu tenho outros irmãos, que são os seus outros filhos, que também precisam de você. E se você ama tanto esse que partiu, saiba que ele vai ficar muito mais feliz sabendo que você está dividindo o amor que sentes para ele com os outros, do que entrar no cipoal do desespero, o que vai inclusive deixá-lo extremamente abalado lá de lá, porque filho nenhum quer ver uma mãe em sofrimento. Portanto, eu peço, seja mãe de todos nós. PT Salvações, né, que a gente falava antigamente, né? PT Saudações. Ou seja, ponto final na conversa, vai com Deus, tchau. Porque também não tem churumela demais. Fui embora. E fiquei comigo, assim: Deus, nosso Pai, Senhor, abençoe essa mamãe querida. E desconectei. Quando foi à noite, não ouvir dela. Num movimento circunstancial, ouvi dos filhos: mamãe nos surpreendeu. Porque todos preocupados nos encontrávamos com a saúde, pois ela é muito sensível a essas causas. E na verdade, mamãe se tornou a consoladora de todos nós, nos surpreendendo. Eu recebi a notícia, olhei para Jesus e falei para ele: Senhor, o Senhor é extraordinário. Essa mãe ama a Ti muito mais do que muitos de nós. Que ela continue levando à frente essa missão de viver o Evangelho, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela está compreendendo o lugar que ela ocupa. Uma mãe que não perde o foco. Que Deus nos abençoe para que a gente possa saber exatamente aonde nos encontramos e darmos à vida o que a vida nunca nos pediu, mas a vida nos deu oportunidades. Que a gente possa sugerir para a vida um trabalho no bem, sempre como um sinônimo de esperança, de fé e de renovação. Ave Cristo, desejamos a todos um dia de muita paz.